Bom dia a todos. Estamos realizando o nosso primeiro evento da nossa Academia do Associativismo, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, nosso primeiro evento do ano de 2021. Teremos uma programação bem bacana, né? Na próxima semana já temos um outro evento, e a ideia é que às quartas-feiras, nesse mesmo horário, a gente tenha algum tema que seja de interesse do mundo empresarial. Hoje eu quero agradecer a presença do Gustavo, que vai tratar aqui de um tema muito bacana conosco, e teremos também a Ana Rodrigues, nossa consultora aqui também do nosso projeto Transformar, junto à nossa Academia do Associativismo, que fará a moderação deste evento e estará com vocês durante a apresentação do Gustavo. Ana, a palavra está contigo. Obrigada, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Gustavo, Carrer. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente tem feito uma inserção, né, com nomes muito importantes do nosso varejo e do mundo dos negócios para trazer um conteúdo de muita qualidade aqui para todos que nos assistem nas associações comerciais do Brasil e também no varejo como o Brasil, no Brasil de uma forma geral. O nosso palestrante de hoje é o Gustavo Carrer, Head de Desenvolvimento de Negócios na Gunebo Brasil, desculpa, editor também do portal varejoemídia.com. Ele é gestor, consultor com mais de 25 anos de experiência em projetos de melhoria de performance empresarial, na implantação também de produtos e serviços no mercado brasileiro. Foi head da área de desenvolvimento de negócios internacionais do Sebrae, criador e coordenador do programa Comércio Varejista de São Paulo, também junto ao Sebrae. Foi difícil resumir o currículo dele, mas ele vai nos trazer hoje um resumão, né? Assim como eu fiz um resuminho do currículo dele, ele hoje vai trazer para a gente um resumão do maior evento de varejo do Brasil, que é a NRF Retail Show. Esse evento acontece todos os anos em Nova York, presencial, com grupos de visitação, mas que, infelizmente, por conta da pandemia, aconteceu todo online. E, mesmo assim, a gente conseguiu aprender e captar muitas coisas. Ele não poderia deixar de acontecer, porque o momento é totalmente novo, né, Gustavo? Você com a palavra, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado, Eduardo, a CACB, pelo convite. É sempre gostoso estar entre amigos, né? Eu vejo que vários colegas meus estão aqui. Eu vou citar alguns aqui, o pessoal vai falar, não falou de mim. Eu estou falando o Edson Bigolin lá de Campo Grande, o Toninho Delis de Araraquara, Beto Pena de Jaú, a Nina, o Everton, Alvarez, professor Alvarez, grande professor Alvarez, toda a turma da Gunebo, e aí vai o Evandro lá de Santo André, e é uma turma, pessoal do Santo Traço, enfim, muitos amigos, e eu me sinto honrado pela presença de vocês e também pelo convite. Muitos desses colegas aí, inclusive, estivemos juntos nas edições presenciais ao longo dos últimos anos. Eu participei de 8 edições presenciais, das últimas 10, e o papel meu aqui não é assim, de ser o dono da verdade, mas sim de trazer um pouquinho fazer um resumo, fazer um apanhado do que foram as palestras, né, o congresso da NRF. Esse ano tem um lado bom que a gente pôde assistir todas as palestras, ao contrário dos anos anteriores, que as palestras aconteciam simultaneamente, aí você tinha que abrir mão de algumas para assistir outras. E eu passei 2 finais de semana maratonando, né? Ao invés de maratonar o Netflix, eu maratonei a NRF. E eu estou trazendo aqui, tentando traduzir para meia hora, 40 minutos, para a gente ter tempo de bater um papo, os principais insights do que eu consegui captar, e depois quem teve a oportunidade também de participar. Diga, Ana. Gustavo, só fazer uma intervenção, me desculpa aí te interromper.
todas as pessoas que estão nos ouvindo, tanto aqui no nosso Zoom, quanto no Facebook, desejarem anotar suas perguntas, né, fazerem suas perguntas para o Gustavo. No final da apresentação dele, a gente vai moderar. Então, podem ir escrevendo no chat do Zoom ou no próprio Facebook, que a gente vai captando aqui e responderemos no final. Obrigada. Muito bem, gente, vamos lá. Eu queria... Deixa eu só mudar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos Legal. vendo. Legal, só reforçando aqui o convite para vocês conhecerem o Varejo em Dia, que é o portal que eu sou editor, né, de notícias e inovação sobre varejo, e convidar vocês também para ouvir o nosso podcast, que é o PDV Por Dentro do Varejo. A gente está indo agora para a segunda temporada, com o patrocínio da Goneba, a empresa que eu represento aqui também como funcionário, né, e todo esse conteúdo, né, a gente está publicando uma série de matérias e a gente vai ter à disposição também depois o vídeo dessa palestra, como a Ana vai explicar no final. Mas vamos direto ao ponto, né? Para falar de varejo, a gente tem que entender de gente, né? O que está acontecendo com esse consumidor que está realmente mudando a maneira de fazer negócio no varejo. Primeira coisa, gente, desde a pandemia, com uma intensidade maior ou menor, a gente percebe o consumidor que está confinado, se não a maior parte do tempo, mas boa parte do tempo. Ele está amedrontado, muita coisa nova. O maior medo do ser humano é o medo do novo, né? Está estressado, não dá para dizer que as pessoas não estão mais estressadas, mais críticas, né? E essa combinação de fatores está levando esses consumidores a ficar como, gente? Primeiro, tentar se manter seguro, e se manter seguro hoje, pelo menos na cabeça das pessoas mais cientificamente orientadas, é reduzir o contato, né, o mínimo de contato possível. Isso vai impactar certamente no varejo, que é um lugar de contato, né? O varejo, a loja, o olho no olho, a relação pessoal é sempre a grande cerejinha do bolo do varejo. E mais, gente, os consumidores estão buscando conexões emocionais. Não há maneira diferente. Você está distante das pessoas, você busca uma conexão emocional no momento de comprar. Por isso que a valorização do comércio próximo da sua casa, o comércio local, aquela pessoa que o varejista, você conhece o nome, você conhece um pouquinho dele e vice-versa. Então, uma valorização muito interessante dos pequenos negócios, foi percebido isso. Eu estou falando aqui um resumo das percepções de várias palestras, lógico, muito focado no varejo americano, mas que é baseado também em estudos ao longo do mundo, tá? Não é só, isso aqui não é só Brasil, isso não é só Estados Unidos, é a percepção geral de vários palestrantes. O que mais que a gente percebe? Que os consumidores querem recompensas imediatas, né? Eu me lembro em 2018 numa das palestras mais bacanas que eu assisti, foi do Tommy Hilfiger, o executivo e dono da própria marca, né, da marca de confecção, né, Tommy Hilfiger, falar assim: consumidores querem recompensas imediatas. Quer dizer, ele quer ter uma troca imediata de experiências, de benefícios, de vantagens, quando ele vai se relacionar com o varejo, né? E essa experiência passa a ser um fator determinante, porque o produto ele vai encontrar a qualquer momento nos canais digitais e também nos canais físicos, tá? E, finalmente, mais do que nunca, os consumidores estão buscando algum significado naquela compra. Estão mais preocupados em como aquela compra vai favorecer a comunidade local. Como que comprar de um pequeno varejista ou do varejo do centro da sua cidade vai impactar naquela sociedade. Ou seja, eu estou gerando emprego para uma pessoa que mora naquele bairro, naquela região, eu estou deixando meu imposto aqui para fazer a melhoria na minha cidade, e como que isso se relaciona, né? Como que esse
consumo meu se relaciona com a sociedade. Então, será que eu preciso consumir tudo isso? Uma preocupação com a embalagem, uma preocupação com a reciclagem, e isso se refletiu em várias coisas. Um dos exemplos que eu vi lá, né, na palestra, foi da Macy's, né? Você imagina, o maior varejista, um dos maiores varejistas de confecção, né? A Macy's é mais do que confecção, né? Ela tem um brechó. Poucos anos atrás, você imaginar que a Macy's teria um brechó, né? Uma compra e venda de roupas usadas seria inimaginável. Mas isso vem acontecendo com várias outras marcas. Eu ainda tive, ainda em 2018, numa das visitas no Brooklyn, a gente conheceu a G-Star Raw, que já fazia isso, e a própria Levi's também, né? Ela comprava o seu jeans usado, quer dizer, ela recebia aquele jeans usado como parte do pagamento de um jeans novo, reciclava esse jeans e revendia na própria loja, customizado ou com alguma lavagem diferenciada. Esses jeans, inclusive, são mais caros até, muitas vezes, do que o jeans de linha que estão lá expostos. Essas são as principais mudanças que a gente, não mudanças, né, mas as principais características desse consumidor no momento que a gente vive. E, logicamente, isso impactou, né, todo o cenário do ano passado impactou nos negócios do varejo. Primeiro, assim, não dá para evitar dizer que o PIB de todos os países caiu expressivamente. Você vai dizer, a China recuperou? Sim, a China recuperou, mas o resto do mundo ficou deprimido, o PIB caiu, né, o desemprego cresceu, e isso diretamente está associado a consumo. Né? Menos crescimento econômico, menos renda disponível, menos consumo. Um termômetro que os americanos usam para avaliar o nível de atividade do varejo são as compras do final do ano, né? Os chamados feriados de final do ano, que é lógico, o Natal, sem dúvida, mas o Dia de Ação de Graças também, ou a Black Friday tradicional deles. Esse ano, particularmente esse ano de 2020, nós tivemos uma queda pela metade do tráfego no varejo físico. E isso comparado com o ano anterior, o ano passado, não sei se vocês se lembram, teve uma nevasca brava lá em 2019 e as vendas já tinham sido muito menores do que o ano anterior. Então a gente está comparando 50% de redução de tráfego nas lojas com um tráfego de um ano anterior que já tinha caído mais de 30%. E isso é um termômetro importante. Né? Quer dizer, as pessoas estão sendo mais ainda seletivas em ir nas lojas, mesmo nos feriados ou nas datas mais importantes do calendário do varejo. Nunca teve na história do varejo mundial o mesmo volume, ou equivalente volume de lojas fechadas. Muita loja fechou. Aqui a gente percebe isso, no Brasil não é diferente, no mundo inteiro. E ao mesmo tempo que muitas lojas vinham fechando, outros formatos de lojas iam surgindo. Lojas autônomas, lojas em condomínios, lojas em empresas, lojas menores, as lojas indo para os bairros, um movimento de saída do shopping, um movimento de entrada no shopping de outros players, e todo tipo de inovação buscando eficiência. Isso é importante. A gente já vinha percebendo um movimento no varejo de se preocupar em buscar eficiência operacional, né? Fazer mais com menos, você reduzir os custos, melhorar a performance, a quantidade de venda por funcionário, a quantidade de venda por metro quadrado, reduzir perdas para melhorar a lucratividade. Enfim, todos esses elementos que já eram tratados ganham um peso enorme, porque cada centavo economizado, né, cada real a mais que você consegue adicionar numa venda, seja no comércio eletrônico, seja no varejo físico, faz a diferença hoje. Né? Aquela meia que você vende no final ali, na hora de fechar o caixa, você colocar uma meia, um acessório, algo a mais naquela conta,
faz a diferença. Um item a menos que você, um item que você deixa de perder, que você impede de ser furtado, algo que você consegue fazer com que o prazo de validade não expire, faz a diferença. Então, conversando com muitos varejistas ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, a gente percebe também da parte dos gerentes e diretores uma enorme pressão sobre ganhos de produtividade e eficiência. E o que já todos já sabem, né, até por experiência própria, crescimento expressivo do comércio eletrônico. Né? Eu diria, quando eu falo comércio eletrônico, vamos entender o comércio eletrônico com todos os canais digitais. Né? Até mesmo o WhatsApp, o Direct do Face, enfim, o comércio que não seja físico. Né? E teve uma explosão. O varejo está sofrendo tudo isso, esse ambiente que eu estou desenhando aqui, e é um ambiente, no mínimo, hostil, para usar uma palavra bonita, mas a verdade é que o varejo é muito rápido em se adaptar. Eu estou, desde o começo da fase mais aguda da epidemia, ficando mais tempo no interior, eu estou hoje em Ribeirão Preto, e rapidamente o mercado do varejo físico se adaptou. A gente brinca aqui que trabalha com meia porta, né? Meia porta se meio aberto, meio fechado. Né? A lei era para estar fechado, mas ele deixa uma porta pela metade. Se a fiscalização chegar e falar que está fechado, se o cliente chegar, ele abre. Ou ele põe o cliente para dentro, ou ele entrega a mercadoria ali na porta. Né? Mas eu diria que o maior aliado do varejo nesse período foi o WhatsApp. Assim, de longe. Eu falo isso do Brasil porque nos Estados Unidos eles usam muito pouco o WhatsApp. Há muitos anos, muito antes de ter o aplicativo, eles já tinham um plano de SMS ilimitado, então eles usam muito SMS, e o iMessage da Apple é muito usado também. Então, aqui no Brasil, o varejo se adaptou muito rápido. Lógico, perdemos muitos competidores, muita gente saiu, muita gente não aguentou e quebrou, mas ao mesmo tempo a gente vê aquele movimento da loja do bairro fazendo a entrega de moto, fazendo a entrega direta, a pé, recebendo o cliente ali meio que escondido e fazendo os seus negócios. Bom, todo mundo fala e até o próprio tema é a aceleração das transformações. Né? A transformação, como que era o varejo, como já vinha acontecendo essa transição e como que se acelerou. O varejo transacional, o varejo tradicional, ele precisa ter um ponto, e mais do que um ponto comercial, a loja física, ele precisa ter tráfego. Ele precisa de gente que passa na frente da loja e que tenha impulso de entrar para fazer a sua compra, seja no shopping ou seja no varejo de rua. O que mais que você precisava ter no varejo do passado? Conveniência. Você precisava ter um estacionamento bacana, estar perto de um ponto de ônibus ou de uma estação de metrô. Você precisava ter um horário de funcionamento de acordo com a população que você queria atender. Você tinha que estar aberto na hora que o cliente queria comprar. Lógico, você tinha que ter estoque, sortimento de estoque, atender lá os tamanhos e as cores e os tipos de produto que o cliente queria. Né, que o cliente que você se posicionou, que você queria buscar, tinha. E, lógico, sem dúvida nenhuma, oferecer crédito, né, que é propulsor de vendas do varejo brasileiro. 10 sem juros é o apelo que nós adoramos, né, que o brasileiro adora e que lá fora não existe. Tá? Mas aqui é incrível, como é importante. Bom, esse era o varejo transacional, ou seja, a gente não estava muito preocupado, não vou dizer que eu não estava preocupado, mas bastava eu ter isso muito bem resolvido, que a loja conseguiria se sustentar. Com o surgimento e expansão dos smartphones, as pessoas passaram a ter uma loja na mão e passaram a consumir o tempo todo. Né? Você consome através do e-commerce, ou do próprio WhatsApp, ou do Facebook, das mídias sociais, enquanto você está no ponto de ônibus, antes de começar um filme no cinema, quando você está almoçando, enfim, o tempo todo você tem a possibilidade de consumir. Você deixou de ter que ir até um local para fazer uma transação comercial. Né? E é o tal do varejo onipresente, que se transformou nessa famosa plataforma de experiências, seja no varejo físico, seja no varejo online. É uma plataforma para você ter uma experiência.
O que aconteceu com a pandemia? Esse processo do varejo transacional para o varejo de experiência ganhou uma velocidade enorme. Acelerou muito rápido. Pelo simples fato que agora o tráfego se prejudicou. Você não tem mais tráfego no shopping, você não tem mais tráfego na rua. Esse tráfego migrou. Ele saiu da rua, do mall, do shopping, para o tráfego das mídias sociais, para o tráfego do smartphone. E aí a coisa muda. Porque mesmo se você tem a loja física, você também tem que estar dentro do smartphone. Eu vou dividir aqui alguns exemplos das coisas bacanas que a gente viu ali nas palestras, tanto na loja física, como na loja online, no comércio eletrônico, os canais digitais, lá fora e o que já está acontecendo aqui no Brasil. Então, esse varejo onipresente, ele é um varejo de recompensas imediatas, como disse o Tommy Hilfiger, né? Nada mais imediato do que você estar ali pesquisando, estou lá no médico, esperando para ser atendido, pesquiso e faço a compra imediatamente. Né? Nada mais recompensador do que isso. Mas vou falar de loja física primeiro. Vamos lá. O que eu mapeei dessas palestras todas da NRF? Primeiro que a loja ela vai se transformar, ou já está se transformando num hub de serviço. Vou dar alguns exemplos aqui, mas a loja passou a ser um ponto que, pelos cuidados que muitos varejistas estão tomando, virou uma referência para ir além da transação, ir além da venda. Você pode ter uma área de conserto, uma área vou dar o exemplo aqui da Centauro daqui a pouco, a loja da Paulista, né? Veja, as primeiras lojas, oficialmente dizendo, a primeira loja da Centauro fora de shopping, ela tem uma oficina de bicicleta lá. Por quê? Do lado da Paulista, o pessoal anda de bicicleta, ou andava de bicicleta no final de semana, e vai consertar a bicicleta. O que mais, gente? Personalização. Eu falei agora há pouco das roupas usadas, customizadas, mas você ter um produto customizado hoje passou a ser um diferencial. Passou a ser uma maneira de levar esse cliente na loja. Como é que eu faço para o cliente ir até a minha loja? Eu tenho que personalizar alguma coisa no meu produto. Ah, Gustavo, não dá para personalizar? Tem que ir além. Vamos personalizar o relacionamento. O cliente não está mais afim de receber aquele e-mail, aquela propaganda genérica. Ele quer receber a promoção e quer ser chamado pelo nome. Essa é uma vantagem do pequeno negócio, ou uma potencial vantagem do pequeno negócio, que é a possibilidade de você conhecer as pessoas do bairro, saber pelo nome e entender os gostos delas. As grandes empresas estão fazendo isso com CRM, estão fazendo isso com plataformas online que buscam rapidamente as informações e customizam as ofertas. Isso é mandatório na loja, no varejo físico também. Você precisa, de alguma forma, reconhecer esse cliente quando chega na loja e falar para ele sobre algo que faça diferença para a vida dele. Por exemplo, me oferecer a camisa do bicampeão das Américas, é certeza que vai me convencer de comprar muita coisa. Né? Agora, não adianta oferecer para um colega corintiano, um colega santista, alguma coisa do Palmeiras. É assim que funciona. Então, não só personalizar o produto, mas personalizar a relação com o consumidor. CRM está aí para isso. O que mais? Há várias lojas, várias redes, aí eu tenho que citar novamente a Macy's, estão usando as lojas que teve uma queda no tráfego de visitantes como estoques, como lojas escuras, né, o dark stores. Né? A loja virou um centro de distribuição. Tanto o Dark Store como uma loja normal. O clique e retira o clique e retira na loja virou uma outra motivação para levar o cliente na loja, para trazer ele de volta. E aí a grande oportunidade, o cliente entrou na loja para fazer uma retirada, ele está super feliz porque ele está tendo a recompensa dele e é a hora de você converter, é a hora de você aumentar o ticket. Preparar o seu vendedor para capturar esse momento mágico dele ir lá pegar o produto e tentar converter, colocar mais itens na sacola dele.
aquela pressão por eficiência, né, aquela pressão por resultados, tornou ainda mais importante você reduzir perdas, né? A gente fala perdas, existem um grande universo de perdas, furtos, erros operacionais, quebras, enfim, mas isso se tornou muito crítico hoje. Numa disputa por centavo, ou com valores mínimos aí já fazem a diferença, as perdas ganham, reduzir essas perdas ganham importância. E aí você tem ao seu lado as tecnologias para te auxiliar nisso. E vou dizer para vocês, as perdas, né, reduzir perda também impacta diretamente naquele negócio da recompensa imediata. Imagina você, o cliente chega para comprar um item, ele está no seu estoque, você pede para ele buscar na tua loja, quando ele chega lá, o item não está. Nossa, você consulta o sistema e tá. Não, mas eu estou vendo aqui no sistema que tem esse item aqui no meu estoque. Mas o que aconteceu com esse item? Foi um erro operacional, é uma perda por erro operacional, uma perda por furto. Você deixou seu cliente infeliz, né? E aí perdeu a oportunidade de vender. E bastante, gente, falando de loja física, muito analítico de vídeo, analítico de imagem. Desde da base, que é a contagem de fluxo, né? Eu vou mostrar aqui o exemplo da Centauro. Vai ter um vídeo aqui da Centauro, eu vou explicar um pouquinho como a gente está ajudando a Centauro a conhecer a jornada de compra do cliente e melhorar a performance, desde uma contagem de fluxo, mas entender qual o dia que tem mais mulher na loja, qual o dia que tem mais homem na loja, qual o dia que o casal leva a criança na loja, tudo isso faz uma diferença enorme na hora de você planejar os eventos, na hora de você planejar as suas promoções e trazer os resultados para dentro do seu negócio. Eu vou passar os vídeos aqui, eu já vi que eu estou um pouco atrasado, eu vou acelerar. Esse primeiro vídeo é de uma loja no Brooklyn, é uma loja da Levi's, né? Olha só que maluco, né? Quando que você imaginar, no século XXI, que o alfaiate ia voltar ter a importância que tem hoje, né? Então, não só a Levi's, quando várias outras empresas passaram a ter um serviço de alfaiataria para consertos e ajustes nas roupas, né? Eu vi também lojas de grandes departamentos usando e lojas, cada vez mais as lojas de bairros fazendo esse serviço. Essa aqui é uma outra alternativa, né, das lojas. Essa loja fica na Coreia, que são as lojas autônomas, né? Todo mundo já deve ter visto o vídeo da Amazon Go, né? Essa é uma tecnologia similar, concorrente, né? Isso é uma loja de produtos alimentícios, né? Então ela faz a transação toda sem ter que utilizar um caixa ou interagir com o funcionário, né? À medida que ela pega os itens ali da sacola, né, das gôndolas, ele é registrado na compra dele, né? Isso cresceu muito, muitas iniciativas, mas o valor ainda é muito alto. O que eu vi aqui no Brasil acontecer? As lojas que acreditam no varejo social, ou seja, se acredita que o cara não vai te roubar. Então, muitos condomínios estão sendo instalados lojas como essa, na pura confiança, ou em empresas, em que o cliente vai transacionar corretamente. Ele tem, às vezes, uma barreira, que é usar um aplicativo para abrir essa porta do freezer ou da geladeira, ou de um armário, mas a confiança existe no escaneamento do produto. Uma loja como essa do vídeo, ela tem um custo operacional enorme, porque você imagina o tamanho dos servidores e da tecnologia que roda atrás. Mas, sem dúvida nenhuma, isso tende, com o tempo, a baixar muito o custo e vai certamente estar mais presente na nossa vida. Aqui tem a Zait em São Paulo e outras, carrinho cheio lá em Londrina, que estão trabalhando com essas tecnologias e tendem a amadurecer. Aqui é a loja da Centauro, né, da Paulista, começa a experiência ali com um belo painel do Cobra, né, e desde a entrada, né, que é uma loja padrão G5, que eles falam da Centauro, que é uma loja de experiência, né, a gente já tem analíticos de vídeo avaliando o cliente que está entrando. Então, tem uma contagem de pessoas, são duas portas, uma na porta fica na Pamplona, outra na Paulista, então a gente já conta quantas pessoas entram.
além da identificação de sexo, idade e renda, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, não há nenhum registro dessas pessoas, só o sexo e a idade, se ela está usando máscara, né? Então isso já dá um parâmetro muito interessante para eles. E toda a área de vendas, você tem analíticos, por exemplo, de intenção de compra, de áreas quentes, e agora até da experimentação dos produtos nos bancos, né? O tipo de tênis que está sendo mais procurado em função até das ações de marketing que estão acontecendo nas mídias sociais ou na mídia normal. Então eu consigo saber o impacto na loja física de uma ação que está acontecendo na web ou nos canais principais. Então, tudo isso já está acontecendo aqui no Brasil, eram coisas que a gente via da Nike, a gente via da Nike da Quinta Avenida, a gente viu essa loja lá, a Adidas da Quinta Avenida, Nike do Sorro, e hoje você vê uma loja brasileira que já aplica essa tecnologia, esses conceitos de customização, de aperfeiçoamento, de experiência dentro da loja. Um dado curioso aqui, a gente percebe nesta loja o aumento de tráfego de crianças e jovens no final de semana, que são os pais caminhando com os filhos. E quando tem um evento de futebol, a proporção homem-mulher absurdamente muda, né? Vai tipo 80% vai para homem e 20% para mulher, o que é natural, a gente sabe que a mulher se interessa menos pelo futebol, e quando tem um evento, por exemplo, de yoga, de alongamento, isso se inverte para o público feminino, né? Um ótimo momento para você calibrar suas promoções aí. Isso na loja física. Vou falar um pouquinho do e-commerce, né? Todo mundo sabe que o e-commerce... A minha mãe de 85 entrou, de 85, se ela ouvir isso, ela tem 82, nossa senhora, eu apanho dela. Minha mãe de 82 anos já comprava alguma coisa para a internet, imagina como cresceu as compras. De um modo geral, não só no Brasil como no mundo, a internet conhecia as pessoas com quem ela atendia. Agora já não conhece mais, porque um universo gigantesco de novos compradores entrou. E eles não conhecem mais. Então, às vezes, uma ação que ele estava acostumado a fazer, que gerava vendas, hoje pode ser que não gere. Talvez ele tenha que entender, talvez não, ele vai ter que entender essas novas personas e calibrar a comunicação, aperfeiçoar o relacionamento com essas pessoas para conseguir atender. Vai mudar sortimento, vai mudar a oferta, vai mudar a maneira de atender. Já existia um movimento no passado, e até a Amazon tinha lançado há alguns anos o Amazon Dash, que era uma internet das coisas que você apertava um botãozinho e recebia em casa automaticamente itens básicos, mas o consumo recorrente de itens, por exemplo, sabão em pó, cápsula para Nespresso, papel higiênico, enfim, produtos que você não tem nenhum tipo de experiência a oferecer, que esses produtos passam a ser comprados, seja por um botãozinho ali da internet das coisas, ou seja por uma assinatura. Né? Existem assinaturas sofisticadas também, tem aquelas de experiência, existem assinaturas de experiência, ok. Eu pago lá um valor mensal e recebo na minha casa produtos de beleza, enfim, coisas diferenciadas, ou vinhos também e tal, uma curadoria de vinhos. Mas a assinatura de itens básicos teve um crescimento absurdo nos Estados Unidos, que é aquela história, eu vou tentar ser o mais seletivo possível na hora de ir na loja. Então eu vou fazer as compras na loja daquilo que me dá prazer. A compra do final de semana, a roupa da festinha do meu filho, a roupa que eu vou numa entrevista de emprego, enfim, isso tudo eu vou pessoalmente. Mas aquela compra sem muito interesse, vamos dizer, eu vou deixar que a assinatura faça para mim. Uma outra coisa que cresceu pra caramba, e aqui no Brasil a gente observou de uma maneira diferente, é o que eles chamam de live streaming, ou você fazer uma live para vender um item, né, ou alguns itens.
O comércio eletrônico norte-americano passou a usar isso. Ah, mas isso já existe há muito tempo. Lógico que existe há muito tempo. O Shoptime está aí há quantas décadas, né? E antes disso, o varejo de TV já estava também rodando há muito tempo. A diferença é que agora é live, agora é no Instagram, a diferença é que é no Facebook. E tem aquela combinação deliciosa de música, de comédia, de show com a venda, né? Quanto mais isso for natural e fluido, melhores são os resultados, né? É lógico que o Shoptime, ele já tem a pessoa que sintoniza no Shoptime, ela está num canal de compras, né? Essa nova modalidade é você trazer um artista, algum entretenimento para o seu ambiente que vai gerar o tráfego que você queria para fazer a conversão. E lembrando que agora a gente tem um botão de comprar, né? Diferente do Shoptime, que você vai ter que entrar num outro canal para fazer a conversão, porque não tem um botão de comprar na TV, aqui você tem um botão de comprar. Então, o impulso é muito maior. E eles perceberam que é uma tremenda de uma ferramenta. Aí entra outra coisa voltando aqui, reforçando aquela história das recompensas imediatas. Rapidez na entrega. Todos os varejistas online estão se mobilizando para entregar mais rápido. Lá fora você tem entregas em até 1 hora, até 3 horas. O Instacart para o segmento de alimentos foi um tremendo de um salto lá nos Estados Unidos. A Whole Foods comprou. E aqui no Brasil a gente começa a ver as primeiras experiências, tanto do Mercado Livre, comprando aviões, enfim, e também das Americanas e também da Magalu, de acelerar essa questão da entrega, né? Quer dizer, no auge da pandemia, eu cheguei a tentar comprar supermercado pela internet, mas com um prazo de entrega de 8 dias era impossível. 7 dias, não existe isso, né? Não dá para você esperar coisas de supermercado 7 dias. Agora já equalizou, né? Todo mundo alcança, a oferta alcançou a demanda, né? Então você esperar de um dia para o outro para receber compra de supermercado, ok, né? Agora esperar mais do que isso não dá. Mais um ponto para o varejo de vizinhança. O varejo de vizinhança que se organizou passou a fazer a entrega no mesmo dia ou fazer a entrega no dia seguinte pelo WhatsApp. E o supermercado grande, a grande rede, não estava conseguindo fazer isso. Ponto para o pequeno. Então, rapidez de entrega é um grande desafio por questões logísticas. Aqui no Brasil, pelas dimensões e pelas dificuldades todas, vai ser um desafio mais difícil de vencer, mas mesmo lá fora, e de um modo mais amplo no mundo todo, né, pensando não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, é o fator que vai definir também quem serão os vencedores dessa corrida aí do e-commerce. Em várias palestras, eu ouvi a palavra colaboração, cooperação, principalmente no que diz respeito à evolução tecnológica. Historicamente, o varejo se posiciona com os fornecedores sempre numa posição de comprador e vendedor, né? E olhando outros varejistas e até mesmo tecnologias como concorrentes. Essas barreiras tiveram que quebrar. A pandemia acelerou essa quebra de barreiras. Hoje o varejista começa a entender os próprios concorrentes como possíveis parceiros em colaboração e a tecnologia passa a ser algo que ele não vai alcançar se ele não colaborar. Então é uma colaboração dele com outros varejistas, dele com os próprios fornecedores e esses fornecedores entre startups e grandes players. Eu vou dar mais 3 exemplos aqui de varejos online que estão diferenciando. Porque a experiência no varejo online também é importante. Aqui é um caso da IKEA, que não é novo, mas que é sempre lembrado, que é o da realidade aumentada, né? Então, como é que eu faço para vender um móvel na pandemia que o cliente não consegue vir na loja para ver a minha mesa? E eu não consigo levar a mesa na casa dele. Aí surge a realidade aumentada, né? Para entender o que está acontecendo aí, através do QR Code da revista, é possível você selecionar o catálogo, né, da IKEA e projetar o móvel, como está sendo visto aí, na sua própria casa, entender as proporções e como que aquele móvel se relaciona com o resto.
vou mostrar aqui outra grande expansão que a gente viu lá fora e aqui no Brasil está começando a crescer, que são os armários, as entregas nos armários, né? Aqui é um armário robotizado, inclusive já tem um desse no Brasil, né, nas lojas americanas em Belo Horizonte, que ele é um armário de alto tráfego, para entrega de muitas mercadorias, né? Então, o processo é mais ou menos esse aí. O fornecedor coloca o produto no armário e o cliente já recebe o aviso pelo celular, pelo smartphone ou pelo smartwatch, e ele vai até lá fazer a retirada rapidamente. Então, velocidade nesse processo, última milha, rapidez na entrega. E aqui um que eu adoro, que é a história, é o negócio do storytelling, né? Que é contar uma historinha para vender, né? Tem a ver também com a mistura do entretenimento com as vendas, né? Esse papel de parede, ele permite que, através de um aplicativo, você faça a criança escanear o personagem e ler uma história daquele personagem. Se a criança já lê, ela lê sozinha. Se ela não lê ainda, o pai faz a leitura. O mais bacana disso é que você pode somar os personagens, como estão mostrando aí, e aí vai contar uma outra história. Agora, o que não está nesse vídeo aí é o seguinte: o engajamento que essa historinha traz do personagem, que é um personagem proprietário da loja, com a linha de produtos que é vendida desse personagem nessa loja. Então, a história é o motivo, mas o que a loja quer mesmo é vender uma luminária do astronauta, ele quer vender a almofadinha ou o tapetinho da princesa, e tudo isso vai estar fluido dentro desse processo. Quer dizer, imagina que você tinha todos esses produtos no passado, num comércio eletrônico estático, e agora todos esses itens estão se relacionando com uma história, com personagens, envolvendo o público final, que é a criança, e o pagador das contas, que é o pai, né? Quer dizer, garante a simpatia de todos. Aqui é um resumo da maioria das palestras, aí, dos pilares que a gente tem hoje, da loja física, cada vez mais uma experiência sensorial. Está com um asterisco aí, porque a gente está impedido de fazer isso em grande medida pela pandemia, mas vai retomar. A experiência social, que é exatamente a maneira como que a tua equipe de vendas se relaciona com vendas e atendimento, se relaciona com esse consumidor lá dentro. O ser humano é social, ele quer ter esse contato, ele quer ter essa relação. E as lojas autônomas, que, lógico, mata tudo isso, mas é uma outra tendência. No Omnichannel, muito clique e retira, ou, no caso diferente, o prova, né, o testa, prova e despacha para casa. Exemplo aqui do Brasil, Amaro, né, que é a loja de roupas femininas, né, que está presente aí em vários shoppings. Lá você não sai com o pacote, mas você tem a experiência com o produto, e o pacote é entregue, a roupa é entregue na tua casa, em alguns casos, na capital, por exemplo, São Paulo, em até 3 horas. E a explosão dos lockers, tá? O clique e retira na loja, o clique e retira no locker. E-commerce, resumidamente, o live streaming, o storytelling, acabei de mostrar aqui uma história, né, um exemplo de explorar o storytelling, e realidade aumentada, o caso ali da IKEA e outros casos. Dica, esse aqui eu capturei de uma palestra que eu assisti do presidente da Leves, né, do CEO da Leves, também alguns anos atrás. Ele sempre participa da NRF, uma hora ele entra de bicicleta, outra hora ele entra tocando guitarra. E ele falou isso na última palestra, quer dizer, para o cliente tem que ser muito simples. Toda sofisticação e complicação você tem que deixar na retaguarda junto com seus parceiros de tecnologia. O negócio do varejista é atender bem e se relacionar com clientes. Deixa a tecnologia com as startups, com os grandes players de tecnologia, apoiando e ajudando e trabalhando isso de maneira cooperativa. Eu vou agora, já na reta final, eu estou um pouquinho atrasado, só lembrar das questões ligadas às entidades, né, ao CACB, associações comerciais do Brasil todo. Quais são os desafios de vocês? Eu acho que o primeiro de todos é requalificar
e capacitar a mão de obra que mudou, né? Vocês viram que houve muitas mudanças, muitas transformações. Então, requalificar essa força de trabalho e também os empresários para ter essa visão. Eu acho que isso é papel das entidades, capacitar, treinar, oferecer eventos como os de hoje, outros, para repensar o varejo, porque o varejo mudou, o vendedor mudou, precisa de outra maneira de lidar com a tecnologia, de lidar com o cliente, e o empresário tão quanto. Criar um ambiente colaborativo, eu acho que o papel da entidade, eu me lembro ainda nos tempos de Sebrae, de promover rodadas de negócios, de aproximar fornecedores locais. Uma das coisas mais bacanas que eu participei em Jundiaí, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, Santo André, inclusive, tem experiência aí, o Evandro está na palestra, que são os cafés da manhã com os fornecedores locais. Vários varejistas não conheciam um cara de tecnologia da informação da própria cidade, do próprio bairro. Isso é fantástico, gente. Para não tomar mais o tempo. Então, criar esse ambiente colaborativo local é um papel de vocês, eu acho que é importante, tanto dos pequenos players como dos grandes players. Estimular as compras locais. A American Express, ela tinha um programa muito forte nos Estados Unidos, que chama Shop Small, né, compre do pequeno. Aqui no Brasil já teve esse movimento alguns anos atrás. Ele está voltando, tem o compre próximo, etc. Isso é importantíssimo. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso nos Estados Unidos, isso está, inclusive, numa das palestras desse ano, o Walmart, a Target, Costco, todos os grandes varejistas fecham um sábado para dar oportunidade dos pequenos comprarem. O sábado do pequeno empresário. Não é um sábado por mês, tá? É um sábado por ano. Eles fecham nesse dia para fazer uma campanha nacional para fazer as pessoas comprarem dos pequenos. Isso é uma campanha encabeçada pelos grandes players aí de cartão de crédito. E, finalmente, pensando em vocês, caras, pessoal das associações, vocês têm que liderar o processo, entendeu? Essas transformações, vocês representam esse colegiado, esses empresariados, essa classe empresarial. Vocês têm que liderar essa transformação. Isso não vai acontecer sozinho. A liderança desse processo tem que estar na mão de vocês. Eu vejo uma tremenda oportunidade de vocês liderarem o processo. No passado, eu acompanhei mais de 20 anos, né, como consultor, eu vi muita mais resistência das entidades, por exemplo, estender o horário de funcionamento, entrava um shopping na cidade, brigava com o shopping, entrou o e-commerce, vou brigar com o e-commerce. Não, cara, esquece. Você tem que liderar, você tem que se posicionar na transformação, de ser o líder da transformação, não brigar com ela, vamos liderar. Considerações finais aqui. Primeiro, gente, o impacto econômico vai levar muito mais tempo para se resolver do que as questões de hábito de consumo. Então, retomando a economia, você pode ter certeza que o negócio vai ser muito rápido. Os caras não vão abandonar, os clientes não vão abandonar as lojas físicas. Agora, as lojas físicas vão precisar de mais tecnologia para competir. Isso é fato. No papelzinho ali vai ficar mais difícil, no controle do olho, do estoque não vai dar, vai precisar ter CRM, vai precisar ter o seu software, hoje muitos softwares acessíveis na nuvem. Uma questão importante, não sei se é uma boa notícia, certamente para quem fica, saíram muitos competidores, quebraram muitas lojas, infelizmente para eles, mas para quem conseguiu resistir, quando retomar, você tem demanda reprimida, muita gente querendo ir na loja comprar e menos lojas. Então, para quem conseguiu sobreviver, ele vai nadar de braçada. Então, tem uma expectativa interessante e positiva nesse sentido. O que mais? Inovação, diversidade e equipe engajada com vocês. Essa é a diferença. Pessoal, eu sei que eu estourei completamente meu tempo, mas esse era o resumo aí das principais ideias que foram discutidas e apresentadas na última NRF, em 2 semanas de palestras. Ana, está contigo a palavra. Gustavo, quantos insights maravilhosos, um ótimo resumão que você fez. Eu assisti algumas palestras e você conseguiu realmente ser cirúrgico no que você trouxe para nós.
Uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi exatamente essa preocupação que está estampada aí na tua última tela, que é um varejo feito para pessoas. Na verdade, uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas apresentações, eu sou apaixonada por varejo e sou apaixonada por gente. E eu acho que agora, definitivamente, com a pandemia, a gente consegue perceber que a gente não pode abandonar as pessoas, a gente precisa delas, né? E elas precisam da gente. Então, essa troca é muito importante. E essa sua fala de que as entidades precisam realmente se posicionar e puxar esse navio, essa embarcação, é um exemplo que a CACB tem dado aqui, porque o projeto de transformação digital ele passa exatamente por isso, né? São vários encontros para a gente sensibilizar não só os nossos colegas das associações comerciais, das federações, mas também o próprio varejista. Eu queria fazer, deixa eu ver aqui, acho que chegou, alguém está aqui agradecendo a atualização das informações, muitos elogios aqui pelo teu conteúdo, também aqui pelo Facebook, todo mundo elogiando a sua fala. Eu queria fazer uma pergunta, uma consideração, né? Você falou bastante coisas importantes e deu agora, até respondeu minha pergunta numa das suas últimas falas, que foi sobre a questão do tráfego nas lojas físicas, né? A gente sabe que teve uma redução drástica em função da pandemia, mas mesmo com a volta paulatina, né, da abertura das lojas, a gente percebe que esse fluxo caiu. As pessoas tiveram uma boa experiência com a compra online, né? A grande maioria, inclusive a grande maioria que comprou pela primeira vez. Você acredita que essa redução ela vai permanecer? Melhor colocando, você acredita que a gente terá menos lojas em shopping, mais vendas online, e as poucas lojas que vierem para o físico terão espaços mais reduzidos? São várias perguntas em uma, né? Tá, eu acredito muito num redesenho dos formatos, né? Eu acho que há grandes lojas estão repensando a viabilidade, né, de lojas tão grandes, então a loja não vai desaparecer, mas como uma parte dessa necessidade mais básica ele está resolvendo na internet, a loja pode ser menor, ela pode ser mais, vamos dizer, aconchegante e de uma relação mais pessoal, né, para ter aquele olho no olho. Então as pessoas continuam sendo motivadas pelas emoções para fazer o consumo, então a loja ganha um papel importante, inclusive na vida das pessoas, de tratar dessa parte emocional. Quantas pessoas tiveram depressão, quantas pessoas separaram, né, dos casamentos em função desse confinamento. Então, certamente as lojas vão ter um tráfego diferente, eu não vou dizer menor, porque as lojas vão ser menores, então talvez você não precisa tanta gente ali, e fortalecer o relacionamento, né, com essas pessoas para que elas permaneçam comprando ainda que em casa, mas dos mesmos players, dos mesmos competidores. Com relação aos shoppings, né, eu acho que o shopping vai se transformar bastante, porque cada vez mais o shopping vai ser um lugar, por exemplo, a gente descobriu que dá para trabalhar de casa, mas, por exemplo, o shopping é um tremendo lugar para você trabalhar também, né? Porque tem a comida, tem a compra. Então, eu acho que os shoppings vão se posicionar muito em se transformar em hubs de serviço, coworkings. Eu vou lá, eu faço a minha consulta, faço a minha academia. Já é assim, você vai falar, Gustavo, mas isso já acontece. Sim, já acontece. Mas o elemento principal do shopping continua sendo o varejo. Eu acho que esse redesenho vai acontecer. E certamente vai ter uma onda de consumo eu não vou nem pós-pandemia, pós-vacina, né, vamos dizer assim, que vai ser capitaneada certamente tanto pelos shoppings quanto pelas lojas que conseguiram se adaptar a essa transformação. O pequeno ganhou uma grande oportunidade agora com a pandemia, né? O Sebrae fez uma atuação muito importante nisso também, incentivou bastante o pequeno negócio.
e a gente viu nascer vários grupos com vendas por Instagram, né? Vários empreendedores que não eram formais se formalizaram para poder conseguir viabilizar seus negócios. O que a gente precisa, o que a gente pode fazer para ajudar ainda mais esse pequeno a se atualizar para esse novo impacto, para esse novo momento? Porque quando a gente fala das grandes marcas e dos grandes negócios, a tecnologia chega muito mais rápido, né? Ainda é um acesso caro, vamos dizer assim, para o pequeno. Onde que exatamente a gente como federação, a gente como associação comercial, de que maneira você acha que a gente pode ser mais efetivo nesse auxílio? Mesmo, você vê, uma das palestras mais bacanas que eu assisti, ela sobre essa parte de desenvolvimento tecnológico, era de uma grande empresa americana, e ela dizia exatamente o seguinte: olha, a gente descobriu que não consegue fazer tudo sozinho. Isso, uma grande empresa. Você pega hoje o Magalu, ele tem o Labs, né, o Magalu Labs, né, porque ele quer incentivar que pequenas empresas, enfim, startups ajudem nessa construção. Pensando agora no pequeno varejista, muitas vezes ele não consegue, ele não sabe que existe uma tecnologia que ele consegue pagar, ele não se conecta com essas pequenas tecnologias, às vezes do próprio bairro, da própria cidade, né? Por uma série de razões, principalmente, aí entendendo bastante da natureza do pequeno empresário, pelos 20 anos de Sebrae, pelo tamanho das demandas que ele tem. Ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que atender, enfim, ele é o multiuso total, é o eu tudo, né? E aí ele não consegue ter esse tempo. O papel das entidades, principalmente do CACB e, lógico, com o apoio do Sebrae, é construir esse ambiente colaborativo, promover esses encontros, trazer as grandes empresas também, porque muitas vezes empresas como a Gunebo, que é um grande player, que é uma multinacional sueca, ela também tem solução que pode atender o pequeno. Ou, se não pode atender, ela trabalha junto com outros players locais, né, e oferece uma solução customizada dentro sob medida. Então, o papel de trazer a grande empresa de tecnologia, as pequenas de tecnologia para a mesma mesa, né, para o mesmo ambiente, eu acho que é o principal papel das entidades no fortalecimento do pequeno em termos de tecnologia. Diferente da época que eu comecei a dar consultoria 20 anos atrás, que a única maneira de divulgar, o único software que existia era muito caro, um RP era caríssimo. Hoje você tem RP sob assinatura, você tem CRM por assinatura, que são uma ferramenta, guardadas as devidas proporções, Ana, oferece, o CRM vai oferecer a mesma potência, vamos dizer, proporcionalmente, do Magazine Luiza tem do CRM dele, para uma empresa de bairro. Então, entender a natureza desse pequeno para poder oferecer essa solução. Sem sombra de dúvida. Nós traremos, se não me falha a memória, agora em março, a gente trará o Mercado Azul, que assim como o Magalu funciona como marketplace, né? Isso. E nós vamos conversar sobre esse aspecto, né? Sobre esse tema. Existem canais disponíveis hoje para você que não tem o seu site de e-commerce, né? Existem caminhos para a gente auxiliar nesse sentido, mas eu acho que mais uma vez, o que falta de fato é esse conhecimento chegar na ponta, né? Chegar até o varejista, e o varejista também se interessar por entender um pouco mais de tudo que está acontecendo, né? Eu acho que alguns pequenos, né, reagiram. A gente fala que o varejo é sempre muito resiliente, né? E quem reagiu mais rápido conseguiu se reinventar mais rápido, mas tem aqueles que ainda estão na etapa do sofrimento, né? Parei de vender, estou triste, estou deprimido, e a gente não consegue, com esse, avançar muito. Mas existem caminhos, não é isso, Gustavo? Sim, a gente, como são muitos assuntos, eu acabei não falando do marketplace, né? No ano passado, o Sebrae e o Magalu me contrataram, eu fiz um curso 4 cursos, na verdade,
eu escrevi, né, na verdade, os cursos para o Magalu e para o Sebrae sobre marketplace, uso de marketplace. Eu acho que esse era um movimento que já vinha acontecendo lá fora e que se acelerou tremendamente, né? O marketplace, ele, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta dentro daquele rol de ferramentas que a gente estava falando para entrar no e-commerce, né? Mas ela tem uma atuação mais, ela não pode ser a única estratégia do pequeno, né? O pequeno tem que se vamos dizer, explorar o marketplace, mas não pode ser o único negócio dele. Não pode ser. O negócio dele, do pequeno, é explorar os pontos fortes. Qual que é o ponto forte dele? Poder conversar diretamente com as pessoas. Então, eu estou vendo aqui um amigo meu que é o Nelson, que está aqui na apresentação. Eu falar com o Nelson, eu mandar um recado para ele. Olha lá, mandou uma mão para mim aqui. Eu falar com a Nina, eu falar com o Paulo César lá em Ribeirão Preto. Essa capacidade de olhar no olho e saber que o Paulo é palmeirense e o Nelson é São Paulino, né? Não sei, estou brincando aqui, é o que me traz de vantagem em relação ao cara que só publica no marketplace. Que o marketplace vai ser mais um. Sim. Você vai ser comprado no marketplace pelo prazo de entrega, preço e frete, né? Isso vamos dizer, o lei de mercado ao extremo. Não dá para você imaginar um negócio sustentável em longo prazo só baseado em marketplace. O marketplace vai te ajudar, pode ser que ele represente 70% ou 80% do seu faturamento hoje, mas é fundamental que você construa um relacionamento local, você sendo pequeno, para que essa dependência do marketplace vá diminuindo. Qual que é o número mágico? 70, 30, 40, 60? Não sei o número mágico. Você vai descobrir o teu. Mas certamente não é 90, 80%. Sim. E mais uma vez, a estratégia multicanal, né? É exatamente isso. Sim. Né? Você estar em todos os pontos e em todos os momentos de contato com o cliente, né? O cliente, ele quer essa facilidade, essa conveniência, né? Por onde eu passo, eu quero comprar. Quando a gente fala, por exemplo, aqui da loja, do varejo onipotente, né? Ter a loja na palma da mão, né? E isso agiliza muito a vida de todo mundo. E isso é uma coisa que o pequeno também pode investir, né? No mobile. Eu preciso fazer um aplicativo? Não necessariamente, né? Exato. Tem muitas vendas acontecendo através do Instagram, né? Do próprio Facebook, dependendo do produto, obviamente. Então, existem outros canais. Você falou agora do marketplace, tinha uma questão aqui do Paulo César, que era como você vê o marketplace para o local, para o pequeno, né? Já, de uma certa forma, já respondemos. Alguma pergunta mais, gente? Vocês querem deixar aqui no chat? Já chegamos aqui no nosso tempo de encerramento. Acho que não. Muitos elogios, viu, Gustavo? Obrigado. Eu adorei. Tem muitos amigos aqui, Takashi, meu amigão, muitos amigos, Silvana, aqui também de Ribeirão Preto. Muita gente agradecer o carinho de vocês aí na participação dedicada amanhã. O pessoal da Gunebo, o Rubens, o Adriano, o Marcos, muita gente bacana aí que contribuíram de alguma forma para o meu aprendizado e está aqui também falando para vocês. Gustavo, eu agradeço mais uma vez a tua disponibilidade, a tua participação. Em março a gente terá você novamente. Vamos falar de outros temas. Já já vocês vão ficar sabendo. A gente já tem aí uma lista de encontros prontinhas, né, Eduardo? Eduardo já voltou. Eu passo agora a palavra para ele para a gente fazer a finalização. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Bom, nos resta aqui agradecer ao Gustavo pela disponibilidade, a Ana pela moderação do evento e todos vocês que prestigiaram, abrilhantaram com várias perguntas e dizer que na próxima semana nós teremos mais um evento, na quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo formato, estão todos convidados, fiquem atentos lá nas nossas redes sociais, na página da CACB, por onde a gente
tem divulgado os eventos, e desejar aí uma ótima tarde, né? Uma ótima tarde a todos, e dizer que nos encontramos em breve.